Olá, seja bem-vinda à aula de hoje. Hoje nós iremos falar sobre literatura de cordel. Eu sou apaixonada nesse assunto. E você já ouviu falar? Literatura de cordel é uma manifestação artística popular literária que é a arte de escrever, né, e se manifestar em desenho, as características do povo nordestino. Lá para meados de 1930, no século XIX, apareceu essa manifestação no Nordeste e ela foi se expandindo e hoje é um sucesso. Até hoje nós temos grandes artistas que falam sobre essa manifestação, certo? A literatura de cordel, ela primeiramente surgiu para mostrar, né, a vivência do povo nordestino, só que era primeiramente por meio de desenhos, não tinha escrita, porque naquela época muitas das pessoas não sabiam ler, eram expostos nas feiras, pendurados em barbantes, por isso o nome cordel, porque eram pendurados em um cordão, tá? E essa manifestação, ela veio para incentivar o povo da época a procurar a ler, porque eles não sabiam ler. E eles queriam saber o que estava escrito naquelas histórias e não simplesmente ver as imagens. Então as pessoas ficavam ansiosas, esperando o dia da feira para ler, certo? Depois isso foi transformado em folhetinhos, né, em pequenos livrinhos, e hoje é vendido em vários locais lá no Nordeste e também pelo Brasil, se você for em algum lugarzinho que tem um cantinho nordestino. Nós vamos falar hoje sobre algumas características que o poema cordelista apresenta, certo? Então vamos lá. O poema brasileiro, ele tem a sua forma peculiar de ser apresentado. Agora, o cordel, ele é diferente porque o linguajar, o jeitinho do nordestino falar, ele está impregnado no poema. Então, se você ver alguma linguagem, alguma expressão que não seja apropriada para a linguagem padrão, não tem problema, porque eles escrevem da forma como eles falam mesmo. Então, se você vê um poema escrito mulher em vez de mulher, fique tranquilo que está correto, tá? Muitas vezes o artista, o autor, ele faz isso para que tenha uma concordância e que rime dentro do seu poema, tá bom? Eu trouxe um trechinho aqui, um verso, é uma sextilha. Agora nós vamos aprender sobre os tipos de versos, sobre os tipos de estrofes, tá? Os folhetos de cordel nas feiras eram vendidos, pendurados no cordão, falando do acontecido, de amor, luta e mistério, de fé e do desassistido. Quem é o povo desassistido? O nordestino, né? Que passa por tantas dificuldades. Agora nós vamos falar sobre os tipos e as classificações que os versos podem ter, dependendo do número que eles apresentam. Verso é cada linha da estrofe e o conjunto de versos formam uma estrofe. A estrofe também tem a sua sílaba, né, métrica, que nós vamos falar agora, e agora nós vamos falar dos versos, certo? Se a estrofe apresentar 2 versos, nós chamamos de dístico, tá bom? Se apresentar 3 versos, nós chamamos de terceto. 4 versos, quarteto. 5 versos, quintilha. 6 versos, né, sextilha. É o mais usado pelo povo nordestino na hora de fazer as poesias. É usado muito a sextilha e às vezes a setilha, ou septilha, como é chamado quando tem 7 versos, tá? Quando tem 8, é chamado de oitava. Quando tem 9, são chamadas de nonas. Quando tem 10, são chamados de décimas, ou seja, 10 versos em uma única estrofe. E se tiver mais que isso, a gente chama de versos irregulares. Nós chamamos de redondilha menor até 5 versos, e de 6 a mais, nós chamamos de redondilha maior, ok? Observe esse exemplo aqui. Eu trouxe um exemplo de sextilha para vocês, que mostra aí a construção de 6 parágrafos, então é chamado de sextilha, tá? E os poemas, além de apresentarem números diferentes nas suas estrofes, eles também apresentam números de sílabas poéticas diferentes. Vamos aprender o que é sílaba poética? Se você ouvir o nome sílaba poética e métrica do poema, é a mesma coisa, tá bom? Observa comigo, eu trouxe um soneto. Soneto é um verso, um poema que trazem versos específicos na sua quantidade. Então, só pode ser considerado um soneto aquele poema que tiver 14 versos batidinhos, sem nenhum a mais, sem nenhum a menos.
tá? E ele sempre vai apresentar 2 quartetos e depois 2 tercetos, tá bom? Então, observa comigo. Esse poema é lindo, é um poema famosíssimo de Camões. Com certeza você já deve ter ouvido ele por aí, ou então na música, porque até música ele virou, né? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Então, contentamento descontente, é dor que desatina sem dor. Lindo, né? Nós vamos aprender, vamos treinar um pouquinho o que é métrica no primeiro verso desse poema. Acompanha aí. Lembra da sílaba? Separação de sílabas? A gente, para saber a sílaba tônica, separava a sílaba das palavras. Agora a gente vai separar a sílaba das palavras, mas agora é de maneira um pouquinho diferente. Por quê? Porque essa sílaba, ela vai ser separada de acordo com o som que o verso vai apresentar. E não só de acordo com a sílaba que ela tem, certo? Então, você vai contar também até a última sílaba tônica desse verso. Observa aqui comigo, por favor. Observa comigo aqui esse primeiro verso. Observa aqui de vermelho é a sílaba tônica. Então, às vezes ela pode ser a última e às vezes ela não é. E se ela não for a última, você não vai contar que sobrou. Só até a última sílaba tônica da última palavra. Então, olha lá. Amor é fogo que arde sem se ver. Então, se você observar aqui, amor foi separado, o verbo é foi separado, fogo também, só que aqui não foi separado. Por que isso aconteceu? Porque na pronúncia desse verso a gente não separa que arde. Vou pronunciar novamente. Amor é fogo que arde sem se ver. Tá vendo aí? Que arde sem se ver. Esse que e o ar são ditos juntos. Então, na hora da sílaba tônica, na hora da sílaba poética, eu não vou separar. Se você contar direitinho, a última palavra é o ver, portanto, ela é a própria tônica, então vai dar 10 sílabas métricas certinhas. E em cada verso desse poema, desse soneto todinho, acredita que tem 10 sílabas poéticas? Isso mesmo. É ferida que dói e não se sente. Essa aqui não teve junção de nenhuma sílaba com a outra, mas a sílaba tônica é o sen de sente. Então, eu vou contar só até aqui, porque se eu contar até a última, vai apresentar 11. Até a tônica dá 10. É incrível o que os poetas fazem com as sílabas poéticas dos seus poemas. O cordel, além de apresentar em sextilha, que são 6 versos, os poetas costumam sempre apresentar também em 7 sílabas poéticas batidinhas também. Olha que bacana, eu fico impressionada. Porque, além de serem tão inspirados para escrever sobre o povo nordestino, eles sempre escrevem em 6 versos cada estrofe do poema, e além disso, cada verso tem 7 sílabas poéticas. Não é bacana? Ó, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, contei até o tema. É dor que desatina sem doer. Doer, a última sílaba que é a tônica. Então, se você contar, se você fizer isso com o restante do poema todinho, você também vai descobrir que todos têm 10 sílabas poéticas, porque essa é a métrica desse poema, tá bom? Eu voltarei na próxima aula falando um pouquinho sobre tipos de rimas, sobre figuras de linguagem e outras características do poema, além de nós falarmos também sobre os grandes poetas nordestinos, tá bom? Um abraço, um beijo, tchau, tchau!